E aí, seus tiradeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje, galera, estamos aqui para os palpites da 15ª rodada. Mas, já sabe, né? Antes de começar, aquele like que ajuda demais. Deixa também nos comentários aí os placares de vocês e tamo junto. É isso aí, galera, segue com a gente. E editor? Calma aí, Alisson, rapidão. Antes, deixa eu te contar uma situação aí, mano. Fui tentar uma fezinha nessa última rodada. Todo mundo fica falando aí de aposta, fui tentar também, pra ver no que dá. Conheci lá a BetPix 365, pô, casa maneira, cara, Adriano Embaixador, pô, me amarrei, mano. Escolheu bem, demorou, mas escolheu bem. Casa de aposta aí de confiança, tem outros embaixadores aí, além, né, de ser patrocinador do Bragantino, dá muita confiança mesmo. Pois é muito fácil de usar, Pix pra pagar, Pix pra receber, pô, maneiro mesmo, indico aí pra todo mundo. É, mas e a galera quer saber, né? E aí, foi bem? Mais ou menos. Lembrando, galera, que esse vídeo não tem intuito da dica de aposta, é mais uma resenha de Felipe e nós com uma análise aí, uma estatística que a gente traz pra ficar legal. Mas já que vocês aí, muitos de vocês gostam de apostar, que seja, né, na casa de aposta de confiança aí, a BetPix 365. Tá aí o link na descrição, valeu? É isso aí, mano. Então vamos ver como é que a gente foi na última rodada. Até que a gente foi razoável, né? Vamos bem. Vamos lá. Internacional e Coritiba, Inter ganhou por 3-0. Nós dois acertamos aí a vitória do Inter. Atlético Paranaense venceu o Bragantino por 4-2, jogo de muitos gols. Eu acertei a vitória do Furacão. Flamengo também venceu com muitos gols, né? 3-0 aí o América Mineiro. Nós dois acertamos a vitória do Flamengo. Atlético Mineiro e Fortaleza, o Galo venceu por 3-2, né? De virada, jogão. Nós dois também acertamos a vitória do Galo. Goiás e Cuiabá, Goiás venceu por 1-0, eu cravei o placar. E Ceará e Goianiense 1-1, eu também cravei o placar. Caramba! Foi legal, foi boa, né? Foi lindo, cara. Mitou, levou 3 ali nas costas. Ah, que isso. Vamos bem. Então, vamos aí pra essa próxima então, mano. Sem perder muito tempo, mantendo essa boa sequência aí, né? Pra não ficar igual o Fluminense, né? Que ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma. Vamos lá. Rodada 15, Alisson. Fluminense e Corinthians. Felipe, na minha opinião, Fluminense aí 1-1 com o Corinthians, né? Empate. Fluminense vem muito bem, né? 4 jogos sem perder, com 3 vitórias seguidas, né? Últimos 4 jogos só levou 1 gol. E últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. É um time pouco estável aí na sua casa. O Corinthians, né, já está 6 jogos sem perder, porém foram 3 vitórias e 3 empates. Gosta de empatar, né? Com 2 empates seguidos, sem fazer gol e sem levar também. Ou seja, 2 empates por 0-0. Tem um tabu a favor de 3 jogos sem perder pro Fluminense também, que é legal. Cara, poderia ir pelo Corinthians, né? Pela colocação, pelo time, mas por gostar de empatar e o jogo ser fora de casa pro Corinthians, o Fluminense em casa ganha, perde, eu acho que nessa aí vai dar empate nessa situação toda. Então, 1-1. Show de bola, mano. Eu vou de Fluminense 1-0, né? É bom lembrar sempre que o Corinthians só perdeu 2 jogos nesse Brasileirão, né? Justamente como visitante. Sim. Os dois times têm boas defesas, principalmente nas últimas partidas, como você já trouxe aí nas análises. Mas, para mim, 2 fatores determinantes. O fator casa, né, que o Fluminense, às vezes, costuma sair melhor. E o Corinthians, como já viu, né, só perdeu quando jogou fora. E a decisão aí no meio da semana para o Corinthians. Né, o Fluminense já não tem jogo para se preocupar, então pode ir com força total. Por isso, 1-0. Juventude e Atlético Mineiro, Alisson. Mano, esse é hoje 2-1, Atlético Mineiro. Juventude está 5 jogos sem vencer, tem apenas 1 vitória em casa no Brasileirão, ou seja, nem o fator casa ajuda, e tem apenas 3 gols nos últimos 5 jogos. O ataque também segue muito embaixo. Já o Galo está 6 jogos sem perder. É bom ficar de olho, pois nos últimos 7 jogos sofreu e fez gol também, né? Em 5 deles. E não vence a 4 jogos fora de casa. O time também que fora de casa não vence, mas costuma empatar bastante, né? Porém, está invicto a 4 jogos contra o Juventude. Ou seja, mais um ponto a favor, 2-1, vitória do Galo aí. Talvez time misto, time reserva, enfim, mas mesmo assim vou do Galo. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo, o que todo mundo considera a famosa zebra, né? Não é desrespeitando a Juventude, mas lógico, pela diferença dos times. Porém, né, apesar da fase muito ruim do Juventude e da melhora, né, do Galo, né, recente, principalmente aí como mandante, eu considero esse aquele jogo ali que vai ser o jogo da rodada, de todo mundo acreditar muito no Galo pelo time que tem e acabar acontecendo diferente, né? É bom lembrar que o Galo fora de casa vem empatando com uma boa frequência. Então, apesar de estar no momento melhor no Brasileirão, se recuperou, né, empata muito quando joga fora de casa e também, né, tem uma disputa importante no meio da semana. Então, vamos. Show. Próximo jogo, Santos e Flamengo. Mano, eu vou de 1-1.
nesse jogo aí. Santos joga em casa, né? Flamengo ainda sem saber como que vai seguir. Santos continua na má fase, 4 jogos sem vencer. Últimos 10 jogos venceu apenas uma vez e teve 7 empates, né? Nesses últimos 10 jogos só não levou gol em 2 deles, ou seja, a maioria dos jogos levam gol. A fase é muito ruim. Já o Flamengo deu uma melhorada, né, Felipe? 2 vitórias seguidas e sem levar gol, vale lembrar. O Flamengo sempre levava gol em suas partidas. Porém, no Brasileirão, vem de 3 derrotas seguidas fora de casa. Liga o sinal de alerta aí, galera. No confronto geral, das últimas 5 partidas, fato curioso, é que 3 delas foram pelo placar de 4-0. 2 pro Flamengo de 4-0 e 1 pro Santos de 4-0. Então, assim, é um jogo meio maluco, mas eu vou tranquilo aí de empate, 1-1. Né? Pensando que o Santos em casa vai sobressair em cima do Flamengo. Beleza, cara, eu vou contigo também, vou de 1-1 nesse jogo, né? Lembrando aí que o Santos também empata muito, é um dos times que mais empata no campeonato, você já trouxe aí sobre os 7 empates. Os dois estão em campanhas irregulares, o Flamengo melhorou um pouquinho, né? Mas no Brasileiro já segue muito irregular, apesar de estar bem melhor lá na Libertadores. Né? Os dois têm confrontos importantes no meio da semana, então dificilmente vai ser aquele grande jogo que a gente espera, né? E o Flamengo, o rendimento também cai bastante quando não joga lá no Maracanã. Então, por tudo isso, não acreditar muito nem em um lado nem no outro, eu vou contigo aí de 1-1. Show de bola. Ceará e Internacional. Mano, eu vou de 2-2. Confesso que é um pouco contra as estatísticas, mas vou explicar. Ceará é outra equipe que gosta de empatar, não esse caso de empate, né? Que realmente gosta de empatar bastante. No Brasileirão já são 4 empates seguidos. Dos últimos 9 jogos, apenas um passou de 2 gols, né? Esse aqui que eu vou ir um pouco em contra. Ponto positivo é que nos últimos 10 jogos teve apenas uma derrota, ou seja, a equipe que não vence, não perde, mas gosta de empatar bastante. Já o Inter, né, vinha na sequência boa, porém entrou na estabilidade, né, começou a ganhar e perder, ganhar e perder. Tirando o último jogo, o ataque vem funcionando bem, marcando 10 gols em 4 jogos. Contra o Ceará, não perde a 4 jogos, vencendo 2 dele, ou seja, 2 vitórias e 2 empates nos últimos 4 jogos aí. Por isso, o placar, né, eu botei um pouquinho a mais aí, confiando que vai ser um jogão, então por mim, 2-2. Cortou legal, filho. Tá bom, o motor tá funcionando. Tá legal. Não quebrou, tá bom. Cara, eu vou de 0-0 nesse jogo. É diferente aí do teu 2-2, né? Pelo bem do futebol que seja 2-2, não 0-0. Mas eu vou de 0-0, cara, porque apesar, né, do Inter estar nessa situação melhor no Brasileirão, aí G4, sendo um bom visitante, o Ceará é o time que mais empata no campeonato e vários desses empates por 0-0, né, sem gols. É uma coisa que acontece com bastante frequência nos jogos do Ceará. E o Ceará, como a gente sempre trouxe, é um outro time do que joga no Sul-Americano, do que joga no Brasileirão, muito diferente, impressionante. E os dois com foco na Sul-Americana, né? O Inter, por exemplo, teve um resultado ruim no jogo de ida, então talvez não tenha a mesma dedicação agora nesse jogo. Acho que vai ser uma partida meio fraquinha, mas, né? Se não for o 0-0, que seja o 2-2, porque para quem assiste é bem melhor. E tem o risco do Inter com o time misto, né? Porque tem que correr atrás do placar. Acredito que os dois, né? Pelo jogo difícil aí na rodada costuma ser ruim por causa disso, né? Muito difícil, né? Apostar em tudo nesses jogos aí. Vamos lá, mano. Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras 2-1, apesar que eu acho que vai ser um jogão, que merecia ser 5-5, Felipe, mas 2-1 Palmeiras. Palmeiras deu uma tropeçada na sequência boa que tinha, mas voltou a vencer, né? Não perde em casa desde a estreia contra o Ceará. Muito forte, tá tudo bem? Tá vendo? Só pra perder a brincadeira. Não perde casa desde a estreia contra o Ceará, muito bem, melhor ataque da competição, e não perde para o Atlético há 10 jogos seguidos, ou seja, tudo a favor do Palmeiras, se não fosse a ótima fase do Atlético Paranaense, que vem de 4 vitórias seguidas e está 12 jogos sem perder, galera, muito bom. Fica ligado, pois costuma marcar e sofrer gol também em suas partidas. Mas mesmo o Atlético, né, estando em ótima fase, vou confiar no time da casa aí, o Palmeiras. Então, pra mim, 2-1, jogão. Beleza, mano. Também acho que vai ser um jogão, mas eu vou de Palmeiras 2-0, com uma vantagem um pouquinho maior, principalmente pela situação da Libertadores, né? Já que o Palmeiras conseguiu um bom resultado no jogo de ida e agora joga em casa, então não tem o estresse de viagem e tudo mais. O Furacão também conseguiu um bom resultado, venceu, porém agora, né, vai jogar lá na casa do adversário, então tem a viagem, então acho que vai se preservar um pouco mais para esse jogo do que o Palmeiras, que está um pouco mais tranquilo. Mas é um grande jogo, né? Se forem com o time completo, melhor ainda para a gente, né, que gosta de futebol. Primeiro lugar contra o terceiro, os dois times em fase maravilhosa, brigando por todas as competições, né? Eu acho que é o confronto mais esperado aí dessa rodada. E tem tudo para ser um grande jogo, mas estou confiante no Palmeiras por essa tranquilidade na outra competição, então 2-0. Show.
Avaí e Cuiabá. Mano, vou de Avaí. Avaí em casa, 1-0. Avaí em casa sempre é perigoso. Dos 6 jogos em casa, venceu 4 deles. Ataque também muito perigoso em casa, né? Dos 14 jogos do campeonato, apenas 3 deles não marcou gol. Felipe, incrível, né? É de dar aula aí, outros times aí. Já o Cuiabá está 4 jogos sem vencer, e há 3 jogos sem marcar também. E seus jogos costumam sair poucos gols. Fato positivo é que vem de 2 vitórias seguidas em cima do Avaí. Mas nada muda o fato do Avaí ser muito forte em casa nesse campeonato. Então, 1-0 Avaí em cima do Cuiabá. Eu vou de 2-0 para o Avaí. Exatamente na vibe que você trouxe, né? Vai muito forte como mandante, né? Das 5 vitórias, 4 foram como mandante. E, né, jogou 7, só teve uma derrota. Então, estatística muito boa quando joga como mandante. Cuiabá vem na sequência ruim que você já trouxe, né? De não marcar gols. E também de não conseguir bons resultados fora de casa. Os dois, como só disputam um Brasileirão, fica bem mais fácil a gente imaginar como os times vão jogar. Eu tô bem confiante no mandante, Avaí 2-0. Quase foi no Cuiabá. Quase que eu meto o Cuiabá 2-0, né? Avaí 2-0. Atlético Goianiense e São Paulo. Jogo difícil, mano. Jogo difícil de palpitar, mas vamos lá. Eu vou de 1-0 São Paulo fora de casa. Ó, São Paulo gosta de empatar bastante fora de casa, né? Mas vamos lá. 1-0 São Paulo fora de casa. Atlético vem de 3 jogos sem vencer. E nesses jogos só marcou um gol, né? O ataque segue embaixo, logo a equipe não consegue vencer seus jogos. Fato positivo é que não perde a 3 jogos seguidos em casa. Quando o São Paulo vem de confrontos bem equilibrados aí, né? Geralmente são confrontos de um ganha, outro ganha, empata, enfim. E o São Paulo vem de 3 jogos sem perder, goleou ontem na Sul-Americana fora de casa, deu muita moral, porém no Brasileirão não venceu ainda fora de casa. Isso que é incrível. Mesmo assim, acho favorito São Paulo, né? Contra o Atlético Goianiense, 1-0, mas muita vontade de colocar empate. Você teve vontade e eu coloquei. Eu vou de 1-1 nesse jogo, né? O Goianiense, como você já trouxe, conseguiu resultados melhores quando jogou em casa, assim como o São Paulo, que fora de casa não consegue vencer, né? Foram 7 jogos, 5 empates e 2 derrotas. Nos confrontos diretos entre eles, o mandante levou a melhor nos últimos jogos. Mas, apesar aí desse fator casa, o desequilíbrio, né, por os dois só jogarem bem quando jogam em casa, eu acho que pelo fator sul-americana ainda não estão com a mente ali no jogo, então 1-1 para ficar equilibrado. Show de bola. América Mineiro e Goiás, Ares. Vamos lá, Felipe. América Mineiro e Goiás, vou de 1-1 para esse jogo aí. A América estava 5 jogos sem vencer, na crise braba, porém goleou o Botafogo em casa, que deu muita moral. O campeonato é maluco. Enfim, a Copa do Brasil, mas o Brasil é maluco, né? Os times. Segue pressionado na zona de rebaixamento. Das 4 vitórias que tem, apenas uma foi em casa, ou seja, não usa bem o fator casa. Já o Goiás vem placando uma boa sequência, dos 2 jogos sem perder e venceu em casa o Cuiabá. Ataque segue baixa, nos últimos 3 jogos marcou apenas o gol. Muito por isso, seus jogos costumam ter poucos gols também. Então, as duas equipes nesse ataque um pouquinho fraco. Vou de empate 1-1, porque o América também não sabe usar bem o fator casa. Show de bola, mano. Eu vou de América Mineiro 1-0 contra o Goiás, né? Os dois têm campanhas até parecidas, não são campanhas muito boas aí no Brasileirão, né? O América realmente veio com um pouco de moral aí nessa vitória na Copa do Brasil, né? E o Goiás também venceu a última no Brasileirão, então deu aquele respiro para os dois times no caso, né? Só que o América Mineiro teve seus melhores resultados quando jogou em casa, apesar de não estar tão bem na tabela. O Goiás está um pouquinho melhor do que o América Mineiro nesse momento em classificação, mas eu estou confiante nesse fator casa para o América Mineiro, então um joguinho de poucos gols ali, 1-0. Show. Coritiba e Fortaleza, Alice. Vamos lá, Coritiba e Fortaleza, eu vou de 1-0 Coritiba. Olha só, Coritiba em uma fase, acho que só eu e alguns torcedores estão acreditando nisso. Mas enfim, 1-0 Coritiba em cima do Fortaleza. Coritiba caiu mesmo na fase boa, são 4 derrotas seguidas e 6 jogos sem vencer. Sofrendo gol em todos eles. O ataque também segue muito mal, com apenas 3 gols nas últimas 5 partidas. Fica difícil vencer, né? Se em 5 partidas você faz 3 gols, né? Já o Fortaleza está 2 jogos sem vencer, mesmo erro de sempre, né? Felipe, nos últimos 2 jogos, começou ganhando e no final toma virada. É incrível o empate, né? Marcou gol nos últimos 5 jogos, ponto positivo, porém levou gol em 3 deles. Então, por tudo isso, não seguindo o que está aqui, vou Coritiba 1-0 em casa, que eu acho que a equipe, quando joga em casa, tende a voltar a vencer, então tem que ir para cima. Então, Coritiba 1-0 em casa. Show, mano. Eu vou de Coritiba 2-1. Realmente, coxa muito pressionada, né? Quem diria do G4 ao limite ali para entrar no Z4, né? Já foi um dos melhores mandantes, agora não sabe o que é vencer em casa há 3 jogos. Sim. Enfim, realmente uma mudança muito grande nesse rendimento. Fortaleza também não tá bem no Brasileirão. Eu sempre elogio muito Fortaleza nas Copas, mas no Brasileirão a situação ainda é complicada. A lanterna, você já falou aí dos últimos jogos, né? Que começa ganhando, toma virada.
Enfim, e ainda tem uma decisão muito difícil no jogo de volta, já que o primeiro jogo em casa foi empate, né, na Libertadores. Então tem que buscar esse resultado fora. Acho que a dedicação vai ser lá, não vai ser no Brasileirão. E o Coxa tem que voltar a vencer e é um bom momento, né? Então 2-1. Pra fechar, Alisson, Bragantino e Botafogo. Jogo maluco. Esse jogo aqui eu acho que tudo pode acontecer. Contra o Botafogo tudo pode acontecer, né? Mas enfim, 2-1 Bragantino em cima do Botafogo. O Bragantino está 2 jogos sem vencer, com jogos bastante movimentados. Os últimos 4 jogos marcou 10 gols, porém levou 9 gols, né? O jogo tudo ou nada. Ponto positivo é que venceu os últimos 2 jogos em casa. Os últimos confrontos entre eles foram bastante equilibrados, não dá pra tirar nada em cima disso também. Já o Botafogo, né, Felipe, vendo a pressão enorme da torcida, fato curioso é que venceu os últimos confrontos contra equipes que estão lá em cima, como o Inter e São Paulo, e perde, né, para equipes que estão mais lá embaixo. Já são 2 jogos sem fazer gol, né, o que complica demais a vida do Botafogo, e dos últimos 5 jogos fora de casa só venceu uma, usando esse jogo aí de 3-0 contra a América Mineiro. Então assim, contra o Botafogo tudo pode acontecer, então por isso eu vou de Bragantino 2-1 pelo fator casa. Eu vou de Bragantino 3-1, mas concordo contigo, quando a gente fala que de Botafogo é sempre engraçado, né? Quando a gente acha, bom, não tem como pro Botafogo nesse jogo. Calma. Deixa eu fazer aqui na frente, né? Vacilão, deve ser hater do canal. Quando a gente fala de Botafogo, que a gente vai confiante, acontece o contrário. Quando a gente acha que vai acontecer o contrário, o Botafogo vai lá e ganha de uma forma que ninguém esperava. Enfim, Botafogo é sempre realmente uma surpresa, né? Mas só trazendo aqui alguma coisa para agregar no que você já falou, os dois têm campanhas parecidas, porém bastante irregulares. Eu trouxe uma curiosidade aqui, Alisson, realmente para provar que esse jogo tem tudo para ser maluco. Nos 2 últimos jogos do Bragantino em casa no Brasileirão, se a gente somar, teve um total de 7 gols. E nos 2 últimos jogos fora do Botafogo no Brasileirão, teve um total de 9 gols. Nossa. Imagina se a gente for levar isso para esse jogo, o que é que pode ter, né? 5-4. 5-4, 3-2, enfim, uma doideira aí. Realmente a maioria dos jogos desses times tem sempre um movimento, né? Então vou aí de Bragantino 3-1 pelo fator casa. É isso aí, fechamos, galera. Deixa seus palpites como sempre. Lembrando, se fizer 3 cravadas, comenta a gente aí, comenta no Marca, né? Marca a gente. Marca a gente que no próximo vídeo você vai ser falado aqui no 3 na linha. Ó, que moral. Isso aí, tamo junto, valeu!